Você quer saber como exportar imagens do Revit para você conseguir inserir no Instagram de forma rápida e eficiente e com isso conseguir divulgar o seu trabalho? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pega um dos desenhos aqui do Revit e transforma então ele em uma imagem que a gente pode depois postar no Instagram, certo? E eu vou fazer isso então com esse projeto, que é uma reprodução de um projeto da Doma Arquitetura. E como vocês podem ver, a gente vai estar trabalhando então com essa cozinha aqui. Aqui a gente tem a planta e aqui já tem um 3D, que nesse caso seria um 3D que ele pode ir então para o nosso detalhamento desse projeto na prancha, mas agora então eu vou ajustar ele para a gente enviar para o Instagram. Então eu vou vir para cá, vou dar TW no teclado para ficar só com essa janela aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser duplicar essa vista, porque pelo menos a gente prefere colocar no Instagram com algumas cores de fundo. E se eu fizer diretamente nessa vista aqui, eu vou estar alterando essa vista que vai depois para a plotagem. Então não é interessante que a gente faça na mesma vista. Então para isso, eu vou vir aqui. E como vocês podem ver, a gente costuma organizar aqui os nossos projetos por ambientes. Então a gente está no ambiente aqui da cozinha. E esse daqui é o 3D1. Então, além desse 3D, a gente tem outros 3Ds para a gente conseguir entender bem esse projeto. Então, vou clicar com o direito, vou vir aqui em duplicar vista e nesse caso eu vou colocar duplicar com detalhamento. A diferença entre eu duplicar, que é essa primeira opção aqui, e duplicar com detalhamento é que na primeira opção só vai duplicar o modelo, então todas essas anotações elas não vão ir junto. E nesse caso não é bem o que a gente quer. Então, como a gente quer levar para o Instagram essa imagem com todo esse detalhamento, eu vou colocar duplicar com detalhamento. Agora vai ficar aqui 3D Cozinha 01 e ficou o copiar 1 aqui do lado. Eu posso clicar uma vez e clicar outra vez e eu posso renomear essa vista. Então aqui eu vou tirar esse copiar 1, vou colocar um traço aqui e vou colocar Insta. E eu vou clicar no lugar vazio. Agora, além de eu renomear essa vista, eu vou organizar também aqui no nosso navegador do projeto. E eu vou deixar uma pasta só para essas vistas que a gente vai levar para o Instagram. E para isso, então, eu venho aqui e coloco em arquivar na pasta. Notem que tem arquivar na pasta e arquivar na subpasta. Então, nesse caso, por enquanto ela está na pasta ambientes e na subpasta cozinha. O que eu vou fazer vai ser até manter a subpasta como cozinha. Então, imaginando que a gente estivesse trabalhando com um apartamento com diversos ambientes, também é legal a gente organizar dessa forma por ambientes dentro da pasta que fica antes, que é do Instagram. Então eu só vou trocar o nome dessa pasta aqui. Como a gente não tem nenhum desses desenhos, nenhuma dessas vistas ainda nessa pasta do Instagram, eu vou escrever aqui o nome e vai criar essa pasta. A partir do momento que eu for colocar outra vista, eu não preciso mais fazer isso. Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar que ela vai estar ali nas opções. Então aqui eu vou colocar Instagram e eu dou um Enter. E notem que agora já foi criada mais uma pasta aqui. Então, se eu minimizar aqui os ambientes, notem que eu tenho ambientes, arquitetônico e Instagram. E dentro do Instagram, eu vou ter essa outra pasta, que é a cozinha, que como ele já estava nessa pasta, eu não modifiquei a subpasta, ele acabou levando junto. Agora, o que eu vou fazer vai ser, então, trocar o fundo dessa vista. Essa etapa, na verdade, é opcional. A gente pode deixar dessa forma aqui, ou então trocar o fundo para colocar depois ali no Instagram, certo? E uma das formas que a gente pode fazer isso muito rápido é aplicar um estilo de vista, um modelo de vista. Em um outro vídeo aqui do nosso canal, a gente já explicou como funcionam os modelos de vista e agora eu vou só aplicar ele. Então aqui nas propriedades, a gente tem aqui modelo de vista. E por enquanto a gente está trabalhando em um modelo que é sem fundo. Eu vou clicar aqui e agora então eu vou colocar um desses modelos do 3D que tenha um fundo que a gente utiliza, que é o cinza escuro. Então eu vou vir aqui
vou selecionar, vou dar um OK, e feito isso ele já deixou da cor que eu quero. E uma coisa que a gente consegue perceber agora é que esses textos aqui, como eles estão num laranja um pouquinho mais escuro, ele não está destacando tanto quanto antes, quando a gente estava trabalhando com um fundo claro. Então, uma alternativa que a gente costuma usar bastante por aqui é deixar esses textos aqui que estão com esse contraste do fundo em meio tom, que ele vai ficar então num tom claro, um cinza bem clarinho e vai dar esse contraste. Para isso eu posso selecionar aqui todos esses identificadores, tá? Vale a gente ressaltar que aqui no Revit a gente não trabalha com textos e sim identificadores, como puxar essas informações de cada um desses objetos. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse micro-ondas. Eu não vim aqui e escrevi esse texto, ele puxou essa informação desse micro-ondas. E se em algum momento eu vier aqui trocar esse micro-ondas embutido por um outro micro-ondas de outra marca, outro modelo, ele já vai atualizar essa informação automaticamente. Bom, voltando agora aqui que a gente está selecionando todos esses identificadores. Como eu já selecionei todos esses daqui da direita, eu vou clicar agora com Ctrl e vou fazer mais uma caixa de seleção para todos esses outros identificadores daqui. Bom, beleza. Agora, para eu deixar em meio tom, é só vir aqui na aba Modificar, e aqui a gente tem esse pincelzinho que é para a gente sobrepor os gráficos na vista. Eu vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar essa opção de sobrepor por elemento. Então, ele vai pegar todos esses elementos que a gente selecionou e vai então ajustar essa cor que a gente vai fazer agora. Então eu vou clicar aqui e nesse caso eu vou somente marcar essa opção aqui, meio tom, e vou dar um OK. E feito isso, ele já ajustado. Quando a gente usa essa opção do pincel, esses identificadores só vão ser ajustados nessa vista, então as outras vistas e até mesmo aquela vista que a gente acabou de duplicar, elas não vão ser afetadas, eu não estou ajustando a cor do identificador, é só para essa vista aqui. É realmente, né, como é um pincel ali, como se estivesse pintando por cima, mas só nessa vista aqui. Beleza. E agora eu percebi que tem outros identificadores aqui no centro e eu vou também deixar eles em meio tom, tá? Então vou selecionar mais alguns aqui com Ctrl e essa cota aqui também pode ser. Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, sobrepor por elemento, meio tom, vou dar OK e feito, vou dar um ESC. Beleza, agora eu já tô com a vista pronta, só que pra gente colocar no Instagram precisa ser um formato quadrado. E como vocês podem ver, esse fundo ele tá pegando toda essa minha vista, então essa minha vista, por enquanto, ela não está sendo recortada. Como que eu posso fazer isso? Então, aqui embaixo a gente tem algumas opções. E dentre delas a gente tem essa daqui, que é para a gente recortar ou não a vista, então por enquanto ela não está sendo recortada. E essa outra opção para a gente exibir ou não essa região de recorte, então essa linha que de fato vai cortar. Antes eu vou ativar essa opção aqui para a gente exibir. E como eu ainda não coloquei para recortar a vista, notem que eu somente estou vendo ali a linha, mas ainda não foi recortada essa minha vista. A partir de agora, quando eu clicar aqui, já recortou e ficou no formato quadrado. Nesse caso aqui já estava configurado para ficar quadrado, mas vou mostrar para vocês como que a gente faz então para deixar dessa forma. Então depois de recortar a vista e a gente estiver visualizando essa linha, eu consigo selecionar essa nossa viewport e vai aparecer essa opção aqui de tamanho do recorte. Então é aqui que a gente vai colocar o formato quadrado. Então vou dar um clique aqui. E como vocês podem ver, a gente trabalhando então com uma largura de 315 e uma altura de 315. Então a regra aqui é que a gente precisa manter esses dois valores iguais. Só que dependendo do desenho e do projeto de vocês, esse valor aqui ele vai ser diferente, tá? Então não tem problema. A única coisa é que, de fato, ele precisa estar quadrado. Nesse caso, como já está do jeito que eu quero, não preciso fazer nenhuma modificação, mas caso vocês tenham feito alguma modificação, é só dar a opção aqui de OK. Agora que a nossa vista já está pronta, basta só a gente exportar essa imagem. E para isso eu vou vir aqui em Arquivo, Exportar, e aqui eu vou colocar nessa setinha aqui, que vai rolar para baixo, e eu vou selecionar essa opção aqui, Imagens e Animações e Imagem.
Agora o que a gente precisa fazer primeiro é selecionar onde vai ser salva essa imagem e qual vai ser esse nome. Para isso é só vir aqui em modificar e selecionar uma pasta. Nesse meu caso já está aqui na área de trabalho, eu vou manter nesse mesmo local. Agora aqui nas opções eu vou deixar janela atual. Então isso significa que a gente vai exportar essa imagem que a gente está vendo aqui no fundo, que é essa janela aqui. Agora as configurações que a gente sempre faz são super importantes, é colocar essa opção aqui de zoom. E aqui para mim já está configurado, mas para vocês provavelmente não vai estar assim, é deixar aqui a opção de 300, então ele vai dar zoom para 300%. Isso faz que a nossa imagem ela fique num tamanho maior e com isso a gente vai ter mais qualidade. Depois aqui em formato, a gente vai clicar aqui e vai selecionar essa opção aqui de JPEG sem perda, tanto aqui quanto aqui também. E aqui na qualidade de imagem raster, a gente vai deixar também essa opção de 600, que vai ter mais qualidade. Se eu deixar em 72, a nossa imagem não vai ficar boa, ela não vai ficar bem legível. Então a gente costuma colocar 600, 300 também é uma opção, mas a gente prefere deixar na qualidade máxima. Bom, feito isso, agora é só dar um OK e vai exportar essa nossa imagem. E aqui então está o nosso resultado da imagem que a gente acabou de exportar do Revit. E como ela já está no formato quadrado, a gente já consegue colocar diretamente no Instagram. E vale a gente ressaltar aqui sobre a importância de a gente sempre divulgar o nosso trabalho como arquitetos. Porque quanto mais a gente mostra o nosso trabalho, mais pessoas vão ver a qualidade do que a gente entrega e com isso a gente consegue mais clientes. Certo, pessoal? Qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou então sugestões para novos vídeos é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até mais!